Tudo bem, meus friends? Como vocês estão? Preparados para mais uma análise de 12 regras para a vida? Hoje, no pré-livroterapia, o que é o pré-livroterapia? São as análises que eu estou fazendo gratuitamente de 12 regras para a vida. 12 regras para você viver bem, para você colocar a sua vida em ordem. Então, o pré-livroterapia está acontecendo do dia 31 ao dia 5. São 2 regras por dia. Você pode assistir, se você for apressadinho, você pode colocar no 2 vezes mais, mas eu acho que eu já falo um pouco rápido. Então, assim, para você não perder esse refinamento da tua personalidade, o ordenamento da tua personalidade através dessas análises. Quarta-feira, no dia 5, abrirão as inscrições para o Livroterapia. 11 obras foram escolhidas, obras mais curtas do que esta do Jordan Peterson. Temos uma análise por semana. Então, uma vez por semana, você vai entrar na plataforma, se você fizer parte do Livroterapia, e vai assistir às análises. Os livros deste ano são mais curtos, então se você não tem o hábito da leitura, é um bom momento para você começar. E começar com autores de peso, Machado de Assis, Tolstói, Dostoiévski e por aí vai, ok? Então vamos lá. A regra número 5, não deixe que os seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Não sei se você tem filhos, mas há coisas que eu vou falar aqui e que você pode absorver para a sua vida, independente se você tem filhos ou não tem, ok? Ele começa dizendo, na realidade, não está tudo certo. Recentemente, observei um menino de 3 anos se arrastando vagarosamente atrás de seus pais em um aeroporto lotado. Ele gritava muito a cada 5 minutos. Quem já não presenciou uma situação dessas? E mais importante, fazia isso deliberadamente. Ele tinha energia de sobra. Como pai, sabia dizer pelo tom do grito dele, irritando seus pais e outras centenas de pessoas para receber atenção. Talvez ele precisasse de algo, mas essa não era a forma de conseguir e os pais deveriam avisá-lo disso. Você poderia argumentar que talvez eles estivessem esgotados e sofrendo com o jet lag após uma longa viagem. Porém, 30 segundos dedicados a uma solução direta do problema teriam acabado com aquele episódio vergonhoso. Pais mais atenciosos não teriam deixado alguém realmente importante para eles ser objeto do desprezo de todos. Isso já lembrou o quê, gente? Não lembrou? Não queria falar isso, mas a Jennifer ali do avião? Não lembrou a situação ali? O desejo dos pais de deixar o filho agir a cada impulso sem ser corrigido produziu paradoxalmente o efeito oposto. Eles privaram a criança de qualquer oportunidade para se engajar em uma ação independente, uma vez que não ousaram lhe ensinar o que o não significa. Ele não tinha um conceito dos limites aceitáveis que permitiriam uma autonomia infantil máxima. Similarmente, vi pais não conseguirem participar de uma conversa adulta em um jantar porque seus filhos de 4 e 5 anos dominavam a cena social, comendo todos os miolos dos pães, sujeitando todos à sua tirania juvenil, enquanto a mãe e o pai lhe assistiam envergonhados e incapazes de servir. Então ali nós temos ele chama de Deus Imperador do Universo. E aí ele diz assim, que você corrigir e ensinar os nãos para os seus filhos, a importância do não e de regras, não é você, peraí, eu não posso interferir na personalidade, porque eu já vi isso. Eu tenho medo de interferir na personalidade do meu filho, porque se eu ficar podando ele, porque o seu filho, ele precisa ser socializado. O seu filho, ele precisa de regras. Se o seu filho come o que ele quer, se o seu filho dorme a hora que ele quer, ele vai ser uma criança irritada, frustrada. Entende? Nós precisamos de hora de sono. Seu filho precisa de regras e as crianças, diz Jordan Peterson, elas anseiam por regras. Se nós adultos ansiamos, quem dirá as crianças? As futuras parceiras desses meninos terão todas as razões para odiar suas sogras. Respeito pelas mulheres, isso é para os outros meninos, outros homens, não para os meus filhinhos queridos. Quantos
homens crescem, que são os lindinhos da mamãe, são os primogênitos maravilhosos. Aí quando vão se relacionar um a um amorosamente, desrespeitam, são egoístas, acham que tudo é do jeito deles, como eles quiseram. Aí fala assim, não é estranho as parceiras desses homens odiarem as sogras. Porque, ai, meu filhinho, você tá tratando meu filhinho como ele merece, o Deus imperador? Um tratamento preferencial concedido a um filho durante o desenvolvimento pode até ajudar a criar um homem atraente, capaz e confiante. Foi o que aconteceu no caso do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Como ele mesmo conta, um homem que foi o favorito e inquestionável de sua mãe carrega por toda a vida o sentimento de conquistador. Aquela confiança no sucesso que geralmente leva ao sucesso real. Faz sentido, mas sentimento de conquistador pode facilmente virar conquistador de fato. O excepcional suscetível reprodutivo de Kant certamente deu-se às custas de nenhum sucesso para os outros. Mimar um filho pode, portanto, dar muito certo sob a perspectiva do gene egoísta, permitindo que os genes do filho favorito se repliquem em uma prole incontável. Para usar a famosa expressão do biólogo evolucionista Richard Dawkins, porém, isso pode criar um espetáculo sombrio e doloroso no aqui e agora e transformar em algo indescritivelmente perigoso. Quando você cria filhos que são mimados, que a mãe teme, porque meu filho vai me odiar, porque meu filho não vai gostar de mim, colocar ele no lugar dele, que a vontade dele é em primeiro lugar, que ele rouba a cena em todos os ambientes, você está fazendo algo perigoso. Isso é muito perigoso. Você está fazendo mal para o seu filho. Porque quando ele crescer, ele terá problemas em suas relações. Ele pode se achar o maioral, o conquistador. Mas na hora do vamos ver, na hora de se relacionar, ele terá inúmeros problemas. Quando a mãe o deixou em nossa... aí ele conta uma história de um menininho. Já vi deixar um menino de 4 anos passar fome regularmente. A babá estava machucada e ele estava passando de vizinho em vizinho para ser cuidado. Quando a mãe o deixou em nossa casa, falou que ele não comia nada o dia inteiro. Tudo bem, disse ela. Ele, não tá tudo bem. Caso isso não pareça óbvio. E o que acontece? Esse menino de 4 anos grudou em minha esposa durante horas em desespero absoluto e comprometimento total quando ela, com firmeza e persistência e compaixão, conseguiu fazer com que ele comesse a refeição inteira do almoço, recompensando por sua cooperação e se recusando a permitir que ele desistisse. Ele começou com a boca fechada, sentado com todos nós à mesa da sala de jantar. Minha esposa e eu, nossas 2 crianças e outras 2 crianças da vizinha que estávamos cuidando durante o dia. Ele colocou uma colher na frente ela colocou uma colher na frente da boca dele, esperando pacientemente e persistentemente enquanto ele balançava a cabeça para trás e para frente, recusando-a, usando típicos métodos defensivos de uma criança teimosa e não muito bem cuidada de 2 anos. Ela não permitiu que ele falhasse. Dava tapinhas de incentivo em sua cabeça toda vez que ele comia um bocado e lhe dizia com sinceridade que ele era um bom menino. Ela, de fato, achava que ele era um bom menino. Ele era uma criança lindinha, mas mimada. 10 minutos não tão difíceis depois assim, ele terminou a refeição. Todos observávamos atentamente. Era um drama de vida ou morte. Olha, disse ela, segurando o prato dele, você comeu tudo. Aquele menino que ficava parado em um canto por vontade própria, infeliz, quando o vi pela primeira vez, que não interagia às outras crianças, o tempo todo de cara amarrada, que não reagia quando fazia cócegas e o cutucava tentando fazê-lo brincar, aquele menino abriu um sorriso enorme, imediato e radiante. Todos ficaram alegres na mesa. 20 anos depois, ao escrever isso hoje, ainda venho as lágrimas. Depois disso, ele seguiu minha esposa como um cachorrinho pelo resto do dia, recusando-se a perdê-la de vista. Quando ela se sentava, ele pulava em seu colo e a abraçava, abrindo-se para o mundo, buscando desesperadamente pelo amor que lhe havia sido continuamente negado. Chega a mãe para buscar o menino, a supermãe. E ela viu o filho dela no colo da esposa, do Jordan Peterson.
Ela saiu ressentida. Depois ela saiu com o coração sombrio e cruel, inalterado, com a criança condenada em suas mãos. Ela era psicóloga. Cada coisa que a gente vê, mesmo com apenas um olho aberto, não é à toa que as pessoas querem permanecer cegas. Então tá dizendo que essa mãe deixava esse filho. Eu já ouvi de mães dizendo assim, meu filho não come nada, ele não quer comer nada, é muito difícil. E eu perguntei pra essa mãe, o que ele come? Nada, ele não quer comer nada. Eu falei, tá, mas ele come hambúrguer? Isso ele come. Ele come batata frita? Não, isso ele come. Não, mas não é mimado. Poxa, ele só come coisas que são maravilhosas, né? Que não fazem bem, são porcarias que a gente diz. Ele diz assim que a gente tem que parar com essa mentira de que não há crianças ruins, apenas pais ruins. Quando a imagem idealizada da criança imaculada vem à mente, essa noção parece totalmente justificada. A beleza, a abertura, a alegria, a confiança e capacidade para amar que caracterizam uma criança tornam fácil atribuir a culpa total aos adultos na cena. Porém, tal atitude é perigosa e ingenuamente romântica. É unilateral demais no caso dos pais que foram presenteados com um filho especialmente difícil. Existem crianças que são especialmente difíceis. E a gente não pode negar isso. Às vezes a gente olha as crianças como E esse é o problema da mãe que romantiza o filho. E não olha realmente o que ele é. Claro que ela vai amar, ter um amor benévolo, mas precisa saber que é uma criança difícil, que muitas vezes é uma criança acima do seu tempo. Então você precisa ter essa noção e não ver a sua criança como um anjo. Entende? Uma vez que as crianças, assim como os seres humanos, não somente são boas, não podem ser deixadas sozinhas, intocadas pela sociedade e florescem em imperfeição. Até mesmo os cães devem ser socializados se quiserem ser membros aceitáveis da matilha. E crianças são muito mais complexas do que cães. Isso quer dizer que há muito mais chances de que elas desandem de forma complexa se não forem treinadas, disciplinadas e devidamente encorajadas. Isso quer dizer que não é apenas errado atribuir todas as tendências violentas dos seres humanos às patologias da estrutura social. É errado o suficiente para ser praticamente o oposto. O processo vital de socialização previne muitos danos e fomenta muito do bem. As crianças devem ser moldadas e informadas, ou não serão capazes de prosperar. Esse fato é refletido fortemente no comportamento delas. As crianças são completamente desesperadas por atenção, tanto das outras quanto dos adultos, porque essa atenção que as torna participantes efetivas e sofisticadas da comunidade é vitalmente necessária. A criança ela precisa do processo de socialização, ela precisa que os pais não queiram prendê-la no sentido de, meu filho não vai, meu filho não toca, meu filho, sabe? E aí a criança fica só dentro do quarto, no cantinho dela. Não, mas ela prefere. Os pais precisam incentivar. Quantas vezes eu já atendi pessoas, filhos, homens, inaptos socialmente, com dificuldade de se relacionar, com dificuldade de manter vínculos. Aí você vai ouvindo a história e você vê, claro que, como eu disse, existem filhos difíceis, existem filhos com preferências, mas muitas dessas histórias, o que eu via era uma mãe que assim, não socializava a criança, ela fazia tudo pela criança, era super protetora. E eu percebi isso e era tudo, vou ver com a minha mãe. Um homem, vou ver com a minha mãe. Vou perguntar pra minha mãe, a minha mãe. Para vocês terem uma noção, eu comecei a ensinar e trazer uma educação psicoterapêutica, psicoeducativa, no sentido de a pessoa começar a fazer pequenas coisas por si mesma, sozinho, sem passar pela mãe. Isso já aconteceu, teve casos excelentes, teve casos que deram super certo, a pessoa teve uma personalidade muito mais firme, muito mais forte, mas teve casos em que a mãe interviu. E teve casos, por quê? Porque ela queria a criança naquela redoma. A criança não, o homem naquela redoma. Você entende isso? Que coisa triste! Eu acho que não tem palavra melhor. Você está castrando o teu filho. É isso que você está fazendo. Se você é uma mãe que fica, meu filho não, eu faço, meu Deus, você está castrando o seu filho.
As crianças podem sofrer tanto ou mais danos pela falta de atenção incisiva quanto pelo abuso físico ou mental. Esse é o dano por omissão, ao invés de por ação. Mas não é menos severo e duradouro. As crianças sofrem danos quando seus pais, compassivamente desatentos, fracassam na missão de torná-las espertas, observadoras e despertas, e as deixam em estado inconsciente e indiferenciado. As crianças sofrem danos quando os responsáveis por seu cuidado, com medo de qualquer conflito e chateação, não ousam corrigi-las e as deixam sem direção. Consigo reconhecer esse tipo de criança na rua. Elas são lentas, desconcentradas e vagas. São pesadas e apagadas em vez de leves e radiantes. São blocos brutos presos em um estado perpétuo de espera para ser algo. Crianças assim são cronicamente ignoradas pelas outras, porque não é divertido brincar com elas. Os adultos têm uma tendência de manifestar a mesma atitude, embora neguem isso veementemente se pressionados. O perigo de estabelecer uma relação com uma criança mal socializada. As chances de uma dependência imediata e inapropriada que deveria ter sido responsabilidade dos pais. E a gigantesca demanda de tempo e recursos que a aceitação dessa dependência exigiria. O próximo título ele vai dizer pais ou amigos. Porém, com muito mais frequência, os pais modernos ficam simplesmente paralisados pelo medo de não serem mais apreciados ou até mesmo não serem amados pelos seus filhos e os castigarem por algum motivo. Adoro, já ouvi 1 milhão de vezes a frase, meu filho é meu melhor amigo. Ai, gente, meu filho é meu melhor amigo. Teu melhor amigo. Eles buscam, acima de tudo, a amizade dos filhos e estão dispostos a sacrificar o respeito para consegui-la. Isso não é bom. Um filho terá muitos amigos, mas o seu filho não terá muitos amigos, mas apenas 2 pais. Se tiver, e os pais, muito mais do que amigos. Os amigos têm uma autoridade bem limitada para a correção. Cada um dos pais, portanto, precisa aprender a tolerar a raiva ou mesmo o ódio momentâneo direcionados a eles pelos filhos após a ação corretiva necessária ter sido tomada. Uma vez que a capacidade das crianças de perceberem ou se importarem com as consequências em longo prazo é muito limitada. Os pais são os árbitros da sociedade. Ensinam as crianças como se comportarem para que as outras possam interagir de forma significativa e produtiva entre elas. Então ele está dizendo assim, às vezes os pais querem ser amigões, não querem que o filho fique com raiva, chatear, meu filho tá bravo comigo. Às vezes você tem que aprender a lidar com a raiva momentânea do teu filho. É isso. Você precisa aprender isso. Ele conta que uma vez ele foi levar a filha dele no parquinho quando ela tinha uns 2 anos. E de repente tinha um menininho que pisava e ficava pisando na mão dela. E o filho viu o Jordan Peterson, viu o pai e disse algo, e é como se ele estivesse dizendo com essa ação, vá se danar, velhote. É como se fosse a filosofia dele. Para o seu grande e salutar espanto, peguei-o firmemente, arranquei-o do brinquedo e lancei 10 metros longe. Não fiz isso. Apenas levei minha filha para outro lugar, mas teria sido melhor para ele se eu tivesse feito. Imagine uma criancinha batendo repetidamente no rosto da mãe. Por que ela faria isso? É uma pergunta tola. É inaceitávelmente ingênua. A resposta é óbvia. Para dominar a sua mãe. Para ver se ela pode se safar dessa. A violência, afinal, não é um mistério. A paz, sim, é um mistério. A violência é o padrão. É fácil. A paz é que é difícil. Aprendida, inculcada, conquistada. Meu filho era particularmente genioso quando criança. Quando minha filha era pequena, eu conseguia paralisá-la apenas com um olhar bravo. Esse tipo de intervenção não surgia efeito com o meu filho. Ele conseguia dominar a minha esposa, que não é moleza, na mesa do jantar aos 9 meses. Não queríamos ter que dar comida em sua boca 1 minuto além do necessário. Mas aquele monstrinho não comia mais do que 3 ou 4 colheradas. Daí ele começava a brincar, ficava mexendo na comida do seu prato, ficava derrubando pedaços no chão e olhando enquanto a comida caía do alto da sua cadeirinha. Sem problemas, ele estava explorando, mas ainda assim não comia o suficiente. Em consequência disso, não dormia o suficiente e assim seu choro da meia-noite acordava seus pais e eles estavam ficando muito mal-humorados. Ele estava deixando a mãe frustrada e ela descontava em mim. Esse não era um bom caminho. Após alguns dias dessa desordem, decidi tomar a colher de volta. Eu me preparei para a guerra.
Reservei tempo suficiente. Um adulto paciente consegue derrotar uma criança de 2 anos, por mais difícil que possa parecer. Como diz o ditado, velhice e artimanha sempre vence juventude e talento. Isso porque, em parte, o tempo é infinito quando você tem 2 anos. Meia hora para mim era o mesmo que uma semana para o meu filho. Eu estava confiante da vitória. Ele era teimoso e terrível, mas eu poderia ser pior. Sentamos cara a cara, a tigela na frente dele era matar ou morrer. Ele sabia disso e eu também. Ele pegou a colher, eu a tirei dele e saboreei uma colherada de mingau. Eu a movi deliberadamente em direção de sua boca. Ele me olhou da mesma maneira que aquele monstro do parquinho. Fechou os lábios firmemente, refutando qualquer entrada. Fiquei insistindo ao redor de sua boca com a colher enquanto ele movia a cabeça em círculos. Só que eu tinha outros truques escondidos na manga. Comecei a cutucá-lo com minha outra mão que estava livre de forma calculada para incomodá-lo. Ele não se mexeu. Fiz de novo, e de novo, e de novo. Nada demais, mas também não é ao ponto de ser ignorado. 10 ou mais cutucadas depois, ele abriu a boca planejando emitir um som de revolta. Ele fala, erro dele. Habitualmente inseria a colher. Ele tentou encorajadamente forçar a comida invasora para fora da língua, mas eu sabia como lidar com isso também. Simplesmente coloquei o dedo indicador, um pouco de comida, mas ele engoliu um pouco também. 1-0 para o papai. 1-0 para o papai. Dei-lhe um tapinha na cabeça e disse que era um bom menino. E disse com intenção. Quando alguém faz algo que você está tentando que essa pessoa faça, recompense-o. Nada de mau humor após a vitória. 1 hora depois, tudo se acabou. Houve revolta, houve um pouco de choro. Minha esposa teve que sair do cômodo, o estresse foi demais, mas a comida foi para dentro da criança. Meu filho caiu exausto no meu peito, tiramos uma soneca juntos e ele gostou mais de mim após acordar do que antes de ser disciplinado. Ele está dizendo que as crianças são sedentas por regras. Elas precisam disso, elas precisam. Teve pacientes que eu atendi, que a mãe faleceu cedo, então elas não tiveram esse alguém dizendo não pode, e é isso que elas queriam, alguém orientando a vida delas, alguém dizendo como que poderia ser o melhor para elas, é isso que elas queriam como base. Pais temerosos acham que uma criança que está chorando sempre está triste ou machucada. Vai machucar, vai ferir ele. E aí você cria crianças fracas. Não que seja impossível de disciplinar com recompensa. De fato, recompensar o bom comportamento pode ser eficaz. Aqui, ele fala, você pode ensinar praticamente qualquer coisa com essa abordagem. Qual que é a abordagem? Existe um psicólogo ali da psicologia, que a gente fala de uma abordagem chamada behavior, e ele falava de reforço, vou falar de uma forma bem simples aqui, reforço, punição. Então, assim, quando você quer que uma pessoa faça algo e que ela repita aquele comportamento, você reforça ela positivamente. Quando você quer que ela pare de fazer, você pune ela por aquilo. Então, ele vai falando disso, ele faz testes comportamentais com ratos. É bem interessante, assim, eu tô falando de uma forma bem simplista para você, para que você condicione aquela pessoa. E aí, a hora que você tiver um tempo, tem uma série chamada Big Bang Theory. Vai lá no YouTube e escreve Big Bang Theory. E a série, você escreve assim, Skinner escreve Penny. Algo assim que já vai aparecer. O que vai acontecer? Vai mostrar como é o reforço positivo de Skinner. Quando, eu acho que é o Sheldon, que toda vez que a Penny faz algo que o Sheldon quer, ele dá um chocolate para ela. Toda vez que ele faz o que ela quer, ele dá um chocolate para ela. De repente, o namorado dela, que é amigo do Sheldon, olha e fala, eu sei o que você está fazendo. Você está reforçando a minha namorada? E aí ele fala o que ele está fazendo. Mas é muito interessante. Você pode pensar, mulher, você chegar com flores, com a mulher. Enfim, essa questão de você realmente poder... Isso foi cientificamente comprovado que você pode incentivar uma pessoa ou extinguir um comportamento dela. É bem interessante. E aí ele diz a importância da gente recompensar. Porque tem muitos pais, você é burro, não sei o quê. Aí quando a criança faz aquilo, ela consegue, não vem um parabéns, não vem nada, não vem um incentivo do que ela fez. Entende? Então é muito importante nós recompensarmos também nossos filhos ou nós recompensarmos as pessoas. Por quê? Porque você quer a repetição daquele comportamento.
Você gostaria que ela falasse mais? Você tem uma filha adolescente, ela não fala muito. Esse é o alvo, uma filha mais comunicativa. Em uma manhã, durante o de jejum, ela conta uma história sobre a escola. Esse é um momento excelente para você prestar atenção. Essa é a recompensa. Pare de mexer no celular e ouça, a menos que queira que ela nunca mais lhe conte nada. É muito importante nós sabermos lidar com emoções positivas e negativas. O que acontece? A gente acha que o medo é necessariamente ruim, a tristeza é necessária. Não é, gente. O medo não é ruim, você sabia? Porque, em todos os casos. Por quê? Porque se você sabe que numa rua tem um cachorro que já mordeu 5 pessoas, deixou 2 feridas ali, você tem medo, você vai passar naquela rua? Não, porque o medo, ele vai te preparar, ele vai fazer, melhor você passar pela outra rua, vai fazer você se precaver, você ser mais prudente. Então, nem toda emoção negativa, que a gente chama de negativa, eu até acho que não é legal, eu acho que o eufórico e disfórico é mais legal para essa denominação, mas tudo bem, para ficar entendível, toda emoção negativa é ruim. As emoções negativas, assim como as positivas, ajudam-nos a aprender. Precisamos aprender, pois somos tolos e vulneráveis. Podemos morrer. Isso não é bom e não nos sentimos bem com isso. Se nos sentíssemos bem, buscaríamos a morte, então morreríamos. E isso acontece o tempo todo. As emoções negativas nos protegem, por mais agradáveis que seja. Nós nos machucamos e sentimos medo, vergonha e repulsa para evitar danos e somos suscetíveis demais a esses sentimentos. Na verdade, sentimos-nos mais negativos que da perda do bem do que com o ganho. Ainda que de proporções equivalentes, a dor é mais potente do que o prazer e a ansiedade mais do que a esperança. As emoções positivas e negativas vêm em 2 variantes diferentes e úteis: a satisfação, tecnicamente a saciação nos dias o que fizemos foi bom, enquanto a esperança, tecnicamente o incentivo da recompensa, indica que algo é prazeroso, está a caminho. A dor nos machuca, então não repetiremos as ações que produzem dano pessoal ou isolamento social, uma vez que a solidão também é tecnicamente uma forma de dor. A ansiedade nos afasta de pessoas nocivas e de lugares ruins para que não tenhamos de sofrer a dor novamente. Todas essas emoções devem ser equilibradas entre si e cuidadosamente julgadas dentro de um contexto, mas todas são necessárias para nos manter vivos e prosperando. Então, quando as pessoas me perguntam como evitar ter emoções negativas, gente, por que você tem que evitar? Por quê? Você dormiu mal, acordou e de repente tá sentindo um fracasso. Tá? Eu usei uma palavra um pouco pesada, mas você está se sentindo assim, triste porque você não dormiu no horário que deveria. Essas emoções, elas vão te mostrar que algo está errado. Agora eu só vou ficar feliz. Não, essas emoções, elas vão mostrar que algo tem que mudar no teu comportamento. Skinner sabia que as ameaças e punições poderiam interromper comportamentos indesejados, assim como a recompensa reforça o que é desejável. Em um mundo paralisado pelo simples pensamento de interferir no caminho hipoteticamente imaculado do desenvolvimento natural de uma criança, pode ser difícil até mesmo discutir as técnicas aqui apresentadas. No entanto, as crianças não teriam um período de desenvolvimento natural tão longo antes da maturidade se seus comportamentos não tivessem de ser moldados. Elas pulariam para fora do útero prontas para negociar ações na bolsa. As crianças não podem ser totalmente protegidas contra o medo e a dor. Elas são pequenas e vulneráveis. Elas não sabem muito sobre o mundo, mesmo quando estão realizando algo tão natural como aprender a andar. São constantemente surradas pelo mundo. E isso sem falar da frustração e rejeição que inevitavelmente experimentarão ao lidar com irmãos, colegas, adultos não cooperativos e teimosos. Com isso em mente, a questão moral fundamental não é como proteger totalmente uma criança contra o infortúnio e o fracasso para que nunca experimente qualquer medo ou dor, mas como maximizar seu aprendizado para que conhecimentos úteis possam ser conquistados com um custo mínimo. Você não deve ficar tentando proteger teu filho o tempo todo para que ele não caia, para que ele entenda isso. É óbvio que a gente tem que cuidar da nossa criança para que ela não bata a cabeça, mas entenda assim que ficar nessa super hipervigilância no sentido negativo não deixa teu filho encostar em nada porque vai pegar uma bactéria, porque vai no sangue, entende? E aí o seu filho não se desenvolve. Só que daí quando ele crescer, ele vai pro mundo afora e ele vai lidar com isso inevitavelmente. E a vida não ensina com amor. A mãe ainda tem capacidade de falar não, mas é amar. O pai tem capacidade de falar não, mas amar, mas estar fazendo isso por amor. O mundo não. O mundo não.
Agora, essa parte do força mínima necessária, eu acho muito interessante. Até pra gente levar pra nossa vida, no sentido não só apenas de filhos, mas ele vai dizer, eis uma ideia inicial que vai direto ao ponto. As regras não devem ser multiplicadas além da necessidade. Dizendo de outro modo, as leis ruins tiram o respeito das boas. É o equívoco ético e mesmo legal da navalha de Ockham, a guilhotina conceitual do cientista, que afirma que a hipótese mais simples possível é a preferível. Então, não sobrecarregue as crianças, os seus disciplinadores, com regras demais. Esse caminho leva à frustração. Limite as regras, depois pense no que fazer caso uma delas seja quebrada. É difícil estabelecer uma regra geral em relação à severidade da punição sem levar em conta o contexto. Então, às vezes o pai e a mãe são muito rígidos, também tem isso. E aí colocam 1 milhão de regras. Daí isso também é prejudicial para a criança. Cria uma criança medrosa. Por quê? Porque é tudo, ela não tá vendo pro bem dela, tá vendo que você tá incontrolável no teu jeito porque você não suporta nada, porque você é impaciente. Entende? Não é por amor que você está fazendo isso. E a força mínima necessária, que o Jordan Peterson vai dizer, é até pra gente levar pra vida. Ele está dizendo, limite as regras, use a tua força mínima necessária para arrumar uma situação. Mas, quando a gente vai lidar com relações humanas, você está discutindo, ele fala, não se defenda mais do que você precisa para se defender. Porque se você se defende, usa mais coisas, argumentos, usa mais ações do que você precisa para se defender, o que você faz é gerar uma força contrária, uma força contra você. Então, por exemplo, você está discutindo no teu relacionamento amoroso. Enfim, não precisa ser necessariamente amoroso, uma relação próxima sua. E aí, a pessoa está falando, você está falando coisas pertinentes. Você está dizendo assim, não, isso aqui, não fiz isso aqui não é certo, porque não sei o quê. E aí, de repente, você solta um vai tomar numa conversa que estava sendo tranquila. Naquele momento, você perdeu a razão. Naquele momento, você usou mais força do que você precisaria. E aí, você pode ter vários problemas que a pessoa pode revidar, porque aquilo começa a virar uma normalidade na relação de vocês. Você entende? Então, assim, ou você fala demais, ou você fala coisas que ferem a pessoa. Começa a jogar coisas da vida pessoal dela, que ela contou pra você num momento íntimo, jogando na cara dela, pra mostrar que ela não é nada. Então, assim, tem várias coisas que nós precisamos pensar que qual força mínima necessária eu poderia fazer que resolveria essa situação e faria com que essa situação se resolva, entende? Não usar mais força do que o necessário. Eu acho muito legal essa regra, muito legal. Também faz uma crítica à punição física, porque hoje em dia fala, não existe punição física e tudo mais. Ele diz, abraçar a teoria de não há o que justifique a punição física também significa, em quinto lugar, presumir que a palavra não pode ser dita efetivamente para outra pessoa na ausência da ameaça de punição. Então você tem um filho e às vezes seu filho é aparentemente difícil e ele faz algo muito ruim, é o seu filho. E você falar para ele não faz diferença. Então, a gente tem que cuidar muito com a gente ter algumas afirmações de que não se bate em nenhuma circunstância, depende sobre o que nós estamos falando. Ele está dizendo para você manter um equilíbrio neste pensamento. Se você der um peteleco com seu dedo no seu filho de 2 anos após ele ter batido na cabeça de um bebê com uma caixa de madeira, ele vai entender a conexão e vai pelo menos ter menos vontade de bater nela de novo no futuro. É preciso discernir, ele está dizendo. Você não precisa comprar tudo aquilo que vem para você, todas as novas ideias que vêm para você. A gente precisa ter prudência no olhar, no observar, no decidir o que é melhor. Uma criança que foi socializada corretamente é educada e participativa. Ela não é um fracote, atrai o interesse das outras crianças e a apreciação dos adultos. Ela existe em um mundo em que as outras crianças a recebem e competem por sua atenção. E onde os adultos ficam felizes em vê-la em vez de se esconderem atrás dos sorrisinhos falsos. Ela será apresentada ao mundo por pessoas que estão satisfeitas em fazê-lo. Isso fará mais por sua individualidade futura do que qualquer outra tentativa covarde dos pais de evitar conflitos
conflito e disciplinas diárias. Regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Princípios claros de disciplina e punição equilibram a compaixão e a justiça para que o desenvolvimento social e a maturidade psicológica possam ser promovidos da melhor forma possível. Regras claras e disciplinas apropriadas ajudam a criança, a família, a sociedade a estabelecerem, manterem e expandirem a ordem, que é tudo aquilo que nos protege do caos e do terror do submundo, em que o mundo é incerto, desesperançoso, deprimente e provoca ansiedade. Não há presente melhor que pais comprometidos e corajosos possam oferecer. Não deixe que seu filho faça algo que faça você deixar de gostar deles. Muito legal, né, meus friends? Isso é algo que a gente vê hoje em dia, as consequências de filhos mimados, de filhos que não receberam atenção, de filhos que não passaram por regras na vida deles. Então, que nós possamos meditar se nós temos ou não temos filhos e pensar assim que a gente sempre precisa usar o equilíbrio. O equilíbrio é a chave, o equilíbrio é a virtude. Tudo bem? Vamos agora para mais uma regra, a 6ª regra do nosso pré-livroterapia.